Olá para você que está me vendo, eu sou Gambit Cavalcante e hoje a gente vai falar sobre Não Joga Minha Mãe do Trem. Antes de entrar no tema do nosso vídeo, eu preciso fazer os anúncios que você vê em todos os vídeos aqui desse site. Sim, eu vou pedir para você deixar seu like agora mesmo no começo do vídeo, porque se você deixar para o final você pode esquecer. E o like que você deixa aqui ajuda muito o algoritmo do YouTube a espalhar esse vídeo para outras pessoas e fazer o canal crescer. Além disso, eu acredito que você vai gostar do que eu tenho para dizer, e se você não gostar, você pode tirar o seu like depois, que não tem problema. E se você chegou aqui por alguma referência externa do YouTube, se esse vídeo aparecer na sua tela por acaso, não vá embora sem se inscrever nesse canal e ligar o sininho para receber notificação toda vida que sair vídeo novo. O canal lança vídeo toda terça, quinta e domingo, e a gente sempre vai falar de alguma coisa que vai ligar uma chave aí na sua cabeça. Como hoje é quinta-feira e alguém estabeleceu que na internet as quintas-feiras servem pra gente matar a saudade, hoje eu vou fazer um review de um filme antigo que eu vi muito na sessão da tarde quando eu era jovem. E se você conhece esse filme, você provavelmente ou é um cinéfilo e pesquisador, ou você é só uma pessoa velha que nem eu. A questão é que eu vou desbloquear uma memória na sua cabeça que talvez você nem soubesse que você tinha. Jogue a Mamãe do Trem é um filme de 1987, estrelado e dirigido por Danny DeVito, Billy Crystal e co-estrelado por Anne Ramsey. No enredo, o personagem de Billy Crystal, Larry, é um escritor frustrado que alega que o best-seller que a sua esposa acabou de lançar, na verdade, é um livro que ele escreveu e que ela acabou enriquecendo às custas de ter roubado esse projeto dele. Além de escritor, ele também é professor de universidade numa cadeira de literatura e também é frustrado com esse trabalho porque seus alunos escrevem muito mal. Não é bem uma vida feliz. Corta para o Danny DeVito. Owen, o personagem de DeVito, é um homem de mais ou menos 40 anos. Não dá pra gente saber bem a idade do Danny DeVito, do personagem do Danny DeVito, porque o aspecto do ator, né, ele é baixinho, é gordinho e é extremamente calvo, então sempre é muito difícil a gente saber se ele está interpretando um personagem que é mais velho ou mais jovem, muito embora ele não tenha cara muito velha, né, se não tenha cara de pessoa idosa, mas o aspecto físico dele dá para ele em torno dessa idade aí de 40 e poucos anos. Owen mora com a mãe, que é uma senhora extremamente abusiva, que trata ele muito mal, xinga ele de tudo que é nome, muito embora ela precise dele para fazer todas as coisas. É uma senhora que fica o tempo todo sentada numa cadeira, que precisa de uma bengala para andar, que pede favores direto pro filho e ainda assim trata ele como se fosse lixo. Esse é o personagem da Anne Ramsey, né, que é uma atriz que já era idosa ali em 1987 e que você provavelmente vai conhecer ela de outro filme muito famoso na época, que é Os Goonies. Bom, o enredo se desenrola a partir daí, né, dessa raiva que o Larry tem da esposa dele e desse desgosto que o Owen tem da mãe dele. E os dois se encontram na sala de aula. Owen é aluno do Larry e ele sempre escreve um livro que Larry não gosta de apresentar na sala de aula, que é um livro muito curto, é um mistério que não tem mistério. Um livro com dois personagens e tem um assassinato, você precisa descobrir quem é o assassino. Então ele é sempre cortado pelo professor e essa aula da faculdade, me parece, é a única válvula de escape que o Owen tem para fugir da mãe dele, então ele vive perseguindo o professor para que o professor leia o livro dele. Numa dessas conversas, tentando ajudar o aluno, que o professor percebe que tem problemas que vão para além da sala de aula, eles acabam descobrindo que eles têm algo em comum, que é o de ter raiva de uma pessoa e de não poder fazer nada sobre isso, porque, embora essa raiva provoque uma vontade muito grande de matar essa pessoa, eles não podem matar essa pessoa porque eles têm um motivo, e tendo um motivo eles seriam facilmente descobertos. Larry está explicando isso para o Owen numa tentativa de fazer ele desenvolver um enredo que seja interessante para o livro dele, né? Tentar escrever um assassino que tem uma motivação, mas que não cometa o crime de maneira tão escrachada a ponto de todos saberem que ele cometeu o crime por causa da motivação. No meio dos conselhos, Larry pede para que o Owen vá ver um filme do Alfred Hitchcock para ver se ele se inspira para alguma coisa. Acontece que o Owen, ao ver um dos filmes do Hitchcock, ele acaba confundindo os conselhos e achando que o professor sugeriu que eles trocassem de nêmesis, né, desse suposto inimigo que eles têm, que cada um matasse o inimigo do outro, para que ambos tivessem um álibi e para que nenhum dos dois fosse incriminado. O que o Owen faz? Ele viaja até o Havaí para encontrar a ex-esposa do Larry, que está lá para fazer uma noite de autógrafos do livro dela, e ele acaba supostamente assassinando a esposa do Larry, e depois liga para o Larry e avisa: agora você precisa matar a minha mãe. Isso não é um spoiler, tá, gente? Eu nem sei se eu tô dando... Se um filme de 1987, né? Ele já tem
mais de 30 anos que foi lançado, eu nem sei se isso vale como spoiler, muito embora eu tenha problemas com os meus amigos, porque tem gente que acha que spoiler não tem idade. Mas enfim, essa é a premissa do filme, né? A mãe que se tem que jogar do trem é justamente a mãe do Owen, que é uma senhora que é um personagem que faz você sentir muita raiva dela. Eu não sei, eu fiquei. Enquanto eu assisti o filme, eu fiquei pensando o tempo todo por que eu lembrava tanto desse filme. E de onde é que vem essa memória afetiva. Porque no final das contas, gente, Joga a Mãe do Trem é um filme que pareceu um filme bem qualquer coisa, assim. Ele é um enredo bem datado, é uma história bem datada. Ele tem um formato dos anos 80, é um filme de 1 hora e meia, que se pretende uma comédia, mas ele, na maior parte do tempo, não é engraçado, sabe? Tem cenas muito constrangedoras e que o que mais a gente sente é dó do personagem do DeVito no filme, né? Do Owen. Eu fiquei um pouquinho frustrado quando eu estava assistindo, principalmente porque na minha memória Owen era o protagonista do filme, uma vez que o filme leva aí, faz menção à sua mãe. Mas é bom salientar que o nome do filme é muito mais uma metáfora para o que acontece do que uma cena literal, uma vez que existe mesmo a cena do trem, né, em que eles tentam jogar a senhora do trem para acabar com a vida dela, mas essa cena só acontece depois de 1 hora e 10 que o filme está se passando, e é uma cena curtinha de menos de 10 minutos. Então é muito mais uma metáfora para o que está acontecendo do que para uma cena literal. O protagonista do filme, na verdade, é o Larry, né? A história gira em torno do Larry, ela gira menos em torno do Owen, que por sinal é um personagem bem mais interessante do que o Larry, e eu fiquei muito chateado que ele foi muito pouco desenvolvido. Diga-se de passagem, o Larry, que é o protagonista do filme, interpretado pelo Billy Crystal, é o personagem mais interessante da trama toda. O filme não tem só 3 personagens, né? Ele deve ter ali uns 8, 9 personagens, mas a maioria é figuração. O único personagem, o quarto personagem, né, que tem um pouco mais de fala, além dos 3, que são o Owen, o Larry e a mãe do Owen, é a namorada do Larry, que é outra professora da faculdade, que aparece algumas vezes mais e que tem um pouco mais de texto, tem um pouco mais de fala, mas nem tem uma participação tão crucial para o filme. Assim, ela acaba que não é muito importante para a história. A história gira mesmo em torno desses 3 personagens e muito mais em torno do Larry, né? O filme conta a história do Larry, que é esse escritor com muita raiva da vida, porque não consegue mais escrever, porque sente ódio da ex-esposa e está passando por um branco criativo, né, por um vácuo criativo, acaba sendo demitido pela editora e a editora contrata a esposa dele. O começo do filme, inclusive, mostra a esposa dele no programa da Oprah Winfrey e falando mal dele, dizendo que deu graças aos céus por ter se divorciado, e é aplaudida, ovacionada e mostra os brincos caríssimos de diamante que ela comprou. E isso deixa o Larry muito frustrado. Isso deixa ele com muita raiva e ele acaba declarando que ele queria, inclusive, que ela morresse. Ele fala isso no meio do refeitório da faculdade e todo mundo enxerga essa cena. O que leva a polícia, né, a ter ele como principal suspeito da suposta morte da ex-esposa lá na segunda metade do filme. A questão é que Larry é sem sal, sem graça e não trouxe para mim, não provocou em mim um mínimo de empatia. Ao contrário do Owen, gente, o personagem do Danny DeVito é simplesmente a melhor coisa do filme, porque as caras de louco que Danny DeVito faz enquanto fala, ou enquanto falam com ele, o olhar, sei lá, um pouco mais distante, aquela cara meio sofrida de que está sempre pensando em alguma coisa que não é o ponto da conversa, como se ele tivesse o tempo todo divagando nos pensamentos. Danny DeVito tá maravilhoso nesse filme. Inclusive, ver esse filme para poder fazer esse vídeo me fez entender porque ele foi uma ótima escolha para o Batman O Retorno de 1989, onde ele interpreta o Pinguim. Os trejeitos dele são muito bacanas. E ele é o personagem do Danny DeVito, o Owen, ele é muito cativante, porque, veja bem, eu não tenho um relacionamento abusivo com a minha mãe, inclusive me dou muito bem com ela, beijos mãe, mas é muito fácil de você se identificar com o Owen porque ele tem uma sensibilidade ímpar, né? Apesar de parecer ali alguém com as ideias meio fora da realidade, a melhor cena do filme é protagonizada por uma história que ele conta pro Larry, ali quando ele tenta mostrar a coleção de moedas pro Larry, e o Larry não quer ver porque a vida dele já está esse imbróglio de problemas que ele não consegue resolver, sendo perseguido pela polícia e, obviamente, se recusando a matar uma senhora idosa
que é a mãe do Owen, então ele não quer conversar com o Owen, tá chateado com ele, mas o Owen insiste que queria mostrar a coleção de moedas para ele, porque nunca tinha mostrado para ninguém, até que o Larry cede, e quando ele tá vendo a coleção de moedas do Owen, ele pergunta qual o valor que aquelas moedas têm, né, se elas valem algum dinheiro, e o Owen responde que não. Com essa resposta, Larry pergunta para ele, então por que ele coleciona se elas não valem nada, né? Se o propósito de uma coleção é porque a coleção vale de alguma coisa. Ele falou, mas elas têm valor. E aí ele conta a história de cada moeda. Ele fala, essa moeda de 25 cents foi quando meu pai me levou para o jogo tal, né? E foi o troco do cachorro quente. Essa aqui foi o troco do parque de diversões, de quando meu pai me levou. E é aí que a gente percebe a profundidade que o personagem tem e a pouca atenção que o filme deu para ele. Porque a gente, ou eu pelo menos, né, passei a entender o que acontece na vida do Owen e na vida da mãe dele, porque ele e a mãe eram muito apegadas a essa figura que morreu do pai barra marido, né? E parece que nenhum dos dois conseguiu superar isso. Então, a mãe do Owen acaba que transfere toda essa tristeza para ele, trata ele tão mal o tempo todo, porque ele faz ela lembrar do marido que faleceu, enquanto ele não é capaz de abandonar a mãe e viver essa situação extremamente abusiva que só faz mal para ele e acaba desejando que a mãe dele morra, sendo que lá no final do filme, spoiler, né, de um filme de 1987, mais uma vez, lá pro final do filme ele desiste da ideia, quando eles estão quase conseguindo matar a mãe, ele volta a si, né, e ele acaba entendendo a mãe dele e ele desiste dessa ideia de matar a mãe, sendo que é nessa cena do trem, quando a senhorinha quase cai para fora do trem enfim, é uma cena que tenta muito ser engraçada, sabe? Mas é um pouco caricato demais. Talvez para os padrões da época, né? A questão é que eu vi esse filme quando era criança ainda e esse filme estava guardado em algum lugar na minha cabeça e sempre que eu pensava em falar de algum filme antigo, eu queria fugir do óbvio. Eu não queria trazer aqui uma história sem fim, ou os próprios Goonies, ou os Aventureiros do Bairro Proibido. Provavelmente vou falar desses filmes um pouco mais tarde, mas eu queria fugir do óbvio, e esse filme estava guardado na minha cachola em algum lugar, e eu sempre lembrava dele quando eu pensava em filme antigo para conversar. E aí eu resolvi assistir esse filme de novo e eu percebi como ele é datado. A curiosidade é que esse filme rendeu apenas. Rendeu não, né? Que esse filme custou apenas 14 milhões de dólares para ser feito, mas ele rendeu 59 milhões e 900 e alguma coisa mil, assim. Ele chegou quase a 60 milhões de dólares. Então eu acho que foi uma boa empreitada. Eu acho que ele deu certo, assim, contrariando o que eu estou falando aqui a respeito dele, é um filme que deu certo. Não obstante isso, a Anne Ramsey foi indicada ao Globo de Ouro e ao Oscar como melhor atriz coadjuvante, mas acabou perdendo na época para a atriz Olympia Dukakis, ou Dukakis, eu não tenho certeza de como se pronuncia o nome dela. A Olympia ela ganhou os dois prêmios, tanto o Globo de Ouro como o Oscar, como por melhor atriz coadjuvante. E é interessante saber disso porque a gente assiste Não Joga Mamãe do Trem como assim, você dá muito pouca coisa pelo filme, mas Anne Ramsey ela realmente é maravilhosa no filme. Se ela tá lá com o propósito de fazer você sentir raiva de pessoas idosas, ela realmente consegue. Ela faz isso muito bem. Bom, por fim, essas são as minhas impressões de um filme que tem aí mais de 30 anos e que tem pelo menos 30 anos que eu não tinha visto e que, no entanto, era um filme que não saía aqui da minha cabeça, da minha memória. Eu não sei se vocês já viram esse filme, se vocês viram, por favor, me avisem, me contem se vocês se lembram desse filme ou se é a primeira vez que vocês estão ouvindo falar, se por acaso vocês se lembram, se essa era uma memória que estava aí escondida em algum lugar da cabeça de vocês. Se vocês quiserem reassistir o filme, eu até recomendo. É um filme curtinho, de 1 hora e meia, como se fazia na época, né? Hoje não se faz mais filmes de 1 hora e meia. Todos os filmes têm que ter 3, 4 horas de duração e ser dividido em 18 partes. Enfim, é um filme que fala muito sobre a época que foi feito. Acho que, como toda arte, né? Ele também é um retrato da época dele. Eu não achei muito engraçado, mas também não achei que o filme é uma perda de tempo total. Acho que foi bom ter relembrado esse filme e fiquei com mais saudade ainda de ver os Goonies, onde a Anne Ramsey interpreta a Nona Fratelli, que acaba que também é uma mãe abusiva, né? É um personagem até parecido, muito embora nos Goonies ela seja uma criminosa. Essa era a conversa que eu queria ter com vocês hoje, era trazer de volta essa lembrança. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.